Fala aí, galerinha. Hoje aqui a gente vai ver exercícios sobre vetores, né? Mais uma revisão, né, da parte de vetores, tá? Vamos fazer algumas questões aqui. Questões no caso do livro, beleza? Do Bernoulli. Vamos lá. Então vamos aqui para os exercícios, tá? Exercício 1, página 52, questão 1, certo? Primeiro exercício que a gente vai ver. Isso aqui é uma questão sobre grandeza física escalar e vetorial. Vamos só relembrar algumas coisas. Vejam só. Uma grandeza física, para ser, no caso, escalar, ela possui apenas módulo, né? O que é o módulo, no caso? É o número acompanhado pela unidade de medida. Já no caso, é uma grandeza física vetorial, ela tem que possuir módulo, direção e sentido, tá? Essa aqui, no caso, ele quer saber o seguinte, assinar as alternativas em que todas as grandezas físicas são vetoriais. Letra A, massa. Massa é escalar. Peso é vetorial e força também. Vê só, gente, massa, no caso, é a quantidade de matéria de um corpo, é diferente de peso, que é uma força vertical e para baixo. Então, massa, no caso, é uma grandeza escalar e peso é vetorial, e força também. Letra B. Velocidade é vetorial, porque tem módulo, direção e sentido. Aceleração também é vetorial, porque tem módulo, direção e sentido. Porém, a temperatura é escalar, porque tem apenas um módulo. Tá? Então, não pode ser também a letra B, todos têm que ser vetoriais. Letra C. Volume é escalar, só tem módulo, não tem direção nem sentido. Força e aceleração são vetoriais, porque possuem módulo, direção e sentido. Letra D, peso é vetorial. Velocidade, vetorial. Aceleração também é vetorial. Então a resposta aqui no caso é a letra D. Ok? Isso aqui é a página 52, primeira questão. Ainda na página 52, vamos para a segunda questão. Os vetores foram desenhados utilizando uma escala apropriada. Desenhe a resultante das seguintes somas vetoriais e informe os seus módulos. Letra A. Eu tenho aqui o seguinte, ó, um vetor de 5 newtons e o outro vetor de mesma direção e sentido, só que com 2 newtons. Vê só, gente, eu tenho aqui mesma direção e mesmo sentido. Então, o ângulo de separação entre eles é um ângulo de 0 grau, certo? Então, você tem aqui vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, quando eu tenho aqui vetores com mesma direção e mesmo sentido, os dois estão, no caso, na horizontal e para a direita. É uma soma simples para resolver. Então, para a resolução da questão aqui. Ó, eu vou dizer que V1 é igual a 5 newton e V2 é igual a 2 newton. E ele quer saber qual é o vetor resultante. Então, é a soma simples, V1 mais V2. Então, seria 5 mais 2, né? A resultante, ela seria igual a 7 newton. Porém, ele quer também o desenho da resultante, né? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar um vetor, certo? Com um tamanho de 7 newtons. Um vetor maior do que esses que estão aí. Então, você tem aqui o vetor resultante, que é o vetor de 7 newton, ok? Então, aqui a gente fez a letra A. Vamos para a letra B agora. Letra B, eu tenho aqui dois vetores de mesma direção, porém sentidos opostos. Um está vertical para baixo, o outro vertical para cima. Quando eu tenho vetores de mesma direção mais sentidos opostos, e sentidos opostos no caso, eu tenho um ângulo de 180 graus. Quando isso acontece, é uma subtração simples. Então, vou ter aqui o seguinte, ó. O V1, no caso, 5 newton, V2, 2 newton. Ele quer saber o vetor resultante. VR, no caso, vai ser V1 menos V2. Então, vai ser 5 menos 2, que VR vai ser igual a 3 newton. Então, o que eu vou ter aqui? Esse aqui, no caso, vai ser o meu vetor resultante, um vetor de 3 newtons. Um vetor menor do que 5 e um pouco maior do que 2. Esse aqui é meu vetor resultante. Ok? Então, vamos agora para a nossa próxima questão. Que, na verdade, é a mesma questão, né? Porém, é outra letra, né? É a letra C agora. Quando eu tenho aqui, veja, eu tenho um vetor aqui, no caso, horizontal para a direita, que é um vetor que vale 4 newton. E tem um vetor aqui vertical para baixo, que é um vetor que vale 3 newton. Então, você tem aqui, no caso, né, direções perpendiculares. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó,
Vamos fazer o desenho dele aqui primeiro, né? Vamos para a resolução. Eu vou traçar o primeiro vetor, que é o vetor V1 de 4 newton. Depois traço o vetor V2, que é o vetor de 3 newton. E calculo a resultante. Traça primeiro, no caso, o vetor V1, certo? Que é 4 newton. Depois traço o vetor V2 de forma que a origem de V2 toque na origem de V1. Eu vou ter origem com origem. E aqui é V2. Traço uma reta paralela a V1 e uma reta paralela a V2. Aí, você tem um retângulo. A diagonal desse retângulo aqui é a minha força resultante ou vetor resultante. Certo? Tá aí, gente. Então é o seguinte. Aqui, para você calcular a minha resultante, você vai ter que usar aqui o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque você tem dois triângulos retângulos aí. Os catetos V1 e V2 e a hipotenusa, no caso, VR. Então, VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Joga na forma substituindo os valores. Eu tenho VR ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. VR é igual a 16 mais 9, que vai dar 25. Certo? Esse VR, no caso, ele está elevado ao quadrado. Né? Então, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz de 25 é igual a 5 unidades eu tenho aqui. Ok? Então, vamos, no caso, para a próxima letra agora. Agora é a letra D. Eu tenho aqui um vetor horizontal para a esquerda e outro vetor vertical para cima. Com 6 newtons e 8 newtons. Então é o seguinte, ó. Vamos para a resolução, né? Eu tenho V1, no caso, que é igual a 8 newtons. V2, que é 6 newtons. E eu quero a resultante. Então, vou traçar o vetor V1, que é o vetor, no caso, 8 newtons. Agora, traço V2 de forma que a origem de V2 toque na origem de V1. Tá? E tocou origem com origem. Esse vetor é V2. O que a gente faz agora? Traça uma reta paralela a cada um desses vetores. Paralela a V1 e paralela a V2. E o que você faz agora? Traça a resultante, que é a diagonal desse retângulo. Certo? Então, eu vou usar agora o teorema de Pitágoras. Aqui. V ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O que vai dar 64 mais 36. O que vai dar 100. VR, no caso, vai ser igual a raiz de 100. Que vai dar igual a 10. Beleza? Então, vamos lá, gente. Questão simples, né? Vamos para a próxima agora. Terceira questão ainda da página 52. Nosso livro 1 do Bernoulli. Frente A. Diariamente, Bárbara sai cedo de casa para ter aula no colégio. Muito ocupada após as aulas, Bárbara almoça num restaurante próximo de lá, se encaminha para um curso de inglês, conforme a figura. Então, veja aí, essa aqui é a figura que tem no livro, viu, gente? Tá? Então, é o seguinte, letra A. O que ele pede na letra A? Desenhe na figura os deslocamentos sucessivos realizados por Bárbara. Ó, primeiro ele faz o seguinte, diariamente ela sai cedo de casa para ter aula no colégio, certo? Então, no caso, vai ser uma reta que vai, no caso, da casa de Bárbara até o colégio. O deslocamento, no caso, é uma reta, porque a menor distância de 2 pontos é uma reta, né? Então, tá aqui, isso aqui é o deslocamento, no caso, eu vou chamar de deslocamento 1. Depois ele faz o seguinte, Bárbara muito ocupada após as aulas, Bárbara almoça. Então ela vai do colégio para o restaurante. Tá aí, ó. Tá sua linha reta aqui, essa azul, é o deslocamento 2. Certo? Se encaminha para um curso de inglês. Então é uma reta que vai do restaurante até o curso de inglês. Então tá aí os deslocamentos desenhados. Ok? Então aqui no caso está feito a letra A. Vamos para a próxima letra agora. Letra B. Determine o módulo de cada um dos deslocamentos. Então vamos ver aqui a figura.
né? Tá aí, os deslocamentos, certo? Vamos ver aqui agora o seguinte. Aqui. Observe, para ver o deslocamento aqui, que você forma aqui um triângulo retângulo. Não é verdade? E nesse triângulo retângulo aqui você tem a base, que é 200 mais 300, que vai ser 500, e a altura, que vai ser 200. Então vamos lá. Tá aqui, ó. D1, que é deslocamento 1, 200 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Vai dar 40.000 mais 250.000. Eu vou ter aqui. Não é isso? Então como é que vai ficar agora? A soma disso aqui vai dar 290.000. D1 é igual a raiz de 290.000. D1 vai ser igual a 588 metros. Certo? Aí, gente. Então, isso aqui é o deslocamento 1. Agora ele quer o deslocamento 2. Gente, vê só. Presta bem atenção. O deslocamento 2, você está vendo aí que tem uma diagonal. Né? Mas eu posso considerar, no caso, que a entrada dele é na lateral. Então, eu posso considerar o deslocamento do... Esse aqui, ó, essa linha azul. Tá? Essa linha pontilhada azul. Que ele vai ter que andar, no caso, 200 metros mais 100 metros. 300 metros, no caso, seria o deslocamento. Eu considerando, no caso, uma linha reta. Certo? Até porque a posição do restaurante não está bem definida na figura. Depois ele quer o seguinte. O deslocamento do restaurante até o curso de inglês. Né? Que é o deslocamento 3. Então, o que eu tenho aqui? Ó, tracei uma reta embaixo, para formar uma base. Traço outra reta em cima, para formar, no caso, uma altura. O que você vai ter, então? Você vai ter, no caso, 400 metros embaixo. Por que 400? Porque primeiro você tem 300 metros, né? De um quarteirão. O outro quarteirão tem 100 metros, como está mostrando lá em cima, perto do curso de inglês. Então, a soma aí vai dar 400 metros embaixo. Em cima você tem 300 metros. Não é verdade? Então, o que vai acontecer aí? Deslocamento 3 ao quadrado igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Que vai dar 160.000 mais 90.000, que dá 250.000. Raiz de 250.000 dá 500. Então, esse aqui é o deslocamento 3. Certo? Tá aí, gente. Então, né, a gente resolveu a letra A e B. Né? No próximo slide nosso, a gente resolve, no caso, a letra B, a letra C e D. Né? Então, aqui vai ter mais exercício, no caso de vetor, e na nossa próxima aula também a gente vai ver composição de movimento. Beleza, gente? Falou, gente? Então, até a nossa próxima aula.